Meus irmãos, boa noite a todos. Nós estamos dando início neste momento à nossa live na qual nós vamos estudar a palavra do nosso Deus, nós vamos continuar o nosso estudo bíblico, a nossa exposição na carta de Tiago. Por isso eu quero convidá-lo a se ajuntar conosco neste momento, tomar a sua Bíblia em mãos, para que nós assim possamos então continuar a explorarmos e a aprendermos aquilo que a palavra do Senhor nosso Deus ela tem a nos ensinar através desta preciosa carta que nós temos no Novo Testamento. Antes de tudo, meus irmãos, eu quero orar com vocês. Eu quero, se possível, que você possa fechar os teus olhos. Nós vamos, antes do estudo, buscarmos ao nosso Deus. Nós vamos ter um momento de intercessão e assim nós vamos passar, então, para a continuidade da nossa exposição. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai bendito, nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor por este momento que temos, Pai. Obrigado porque a nossa semana começou debaixo do teu cuidado, debaixo da tua mão protetora, cuidadora sobre as nossas vidas. E nós agradecemos ao Senhor porque podemos, Senhor, ter este momento de estudo da tua palavra, aonde nós podemos ouvir a tua voz, podemos nos lembrar das tuas preciosas e muito grandes promessas pelas quais a tua palavra nos ensina que são elas que nos darão a esperança para continuarmos a viver neste mundo de aflições, neste mundo difícil. Muito obrigado, ó Pai, porque mesmo com todas as circunstâncias adversas que temos enfrentado, o Senhor nos tem dado grandes oportunidades de podermos meditar na tua palavra e de falarmos e nos relacionarmos com o Senhor. Peço a Ti que o Senhor esteja com a vida de cada irmão que está junto conosco nesta live, que eles possam ser abençoados pelo Teu Santo Espírito em seus corações com a Tua instrução. Usa a minha vida, Senhor, me capacita para que eu possa ser fiel expositor da Tua palavra neste momento. E que toda a glória, todo o louvor, tudo que fizermos aqui, Senhor, só possa, ó Deus, trazer honra ao Teu Filho Jesus Cristo, o nosso Salvador. É no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, nós vamos passar então para o texto que nós iremos estudar nesta noite. O texto se encontra, como já foi dito, na primeira epístola de Tiago. Hoje nós vamos então dar sequência. Em nosso último estudo, nós fizemos a exposição dessa parte introdutória da carta, que vai do versículo 1 até o versículo de número 8. E hoje eu gostaria de continuar então, do versículo de número 9 até o versículo de número 11. Eu vou fazer a leitura, então nós vamos nos contextualizar, nós vamos explorar então aquilo que já vimos, para que nós possamos então dar sequência aí em nosso estudo. Então, Tiago, capítulo 1, do verso 9 ao 11. Acompanhe comigo aí em sua Bíblia, se você estiver com ela em mãos, o texto da palavra do nosso Deus. Tiago 1, a partir do verso 9 ao 11. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Até aqui somente, meus irmãos, a leitura. Então esse é o trecho, esta é a perícope aqui que nós vamos explorar nesta noite. Mas antes de tudo é importante, como nós temos frisado aqui, nós compreendermos aqui todo o contexto. Sempre quando trabalhamos uma passagem bíblica, nós precisamos aqui nos situar dentro daquilo que já falamos, dentro deste contexto próximo que são aqui para nós os versículos anteriores, e eles nos ajudarão então aqui a compreendermos a continuidade do pensamento de Tiago. Eu quero lembrá-los, meus irmãos, que como nós falamos no nosso estudo inicial,
Tiago, que é declarado aqui para nós, segundo o próprio título que ele dá a ele mesmo, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, e diferente dos demais apóstolos, Tiago não é um apóstolo, mas é o irmão de Jesus. Nós compreendemos isso aqui, então, em nosso último estudo, que este Tiago aqui é justamente um daqueles irmãos que o Senhor Jesus teve como uma família terrena enquanto aqui, dentre eles Tiago, que a princípio era um incrédulo, mas que após a ressurreição do Senhor, o Senhor faz uma aparição pessoal própria a Tiago. Tiago, então, ele não somente crê no Senhor, mas também passa a ser um instrumento de grande valia juntamente com os demais apóstolos. E ele escreve esta carta para um público específico, que ele já nos informa aqui, então, no primeiro versículo. Ele escreve esta carta justamente para aqueles que se encontram, segundo o versículo 1, na dispersão. Ele chama estes de 12 tribos, o que é muito provável, como nós vimos, que é uma referência aos judeus convertidos a Cristo, que estavam espalhados por causa da grande perseguição que houve no período de Tiago para com os cristãos, principalmente cristãos judeus, que foram muitos deles expulsos, expoliados das suas localidades, tiveram grande perseguição, justamente porque aderiram também a este novo estilo de vida. E então nós percebemos aqui que nas palavras introdutórias aqui de Tiago, Tiago tem um assunto proposto a nós que é importante dentro desta epístola: a alegria em meio das provações. Como nós falamos, meus irmãos, a alegria para Tiago aqui em meio às provações é um elemento essencial para o fortalecimento da fé do crente. Ele nos mostrou aqui do versículo de número 2 até o versículo de número 4, que a provação para o cristão, ela é uma pedagogia, que ela nos fortalece, que ela em certo sentido nos desmama das coisas deste mundo, nos faz enxergar os princípios corretos da vida em Cristo. Bem como também, como nós vimos, em momentos de provação, meus irmãos, é muito difícil nós compreendermos as coisas que Deus faz na sua infinita sabedoria. Nesses momentos de provação, de tensão, que todo cristão passa, surgem os pensamentos duvidosos, os pensamentos dúbios. Esses pensamentos se aproximam de nós, principalmente em momentos como estes. Por isso, Tiago, que é conhecido historicamente como um homem muito piedoso, um homem de oração, alguns chamavam Tiago de joelho de camelo, justamente porque os seus joelhos se encontravam muitas vezes em uma condição machucada por causa das longas orações, da longa devoção que Tiago fazia diante de Deus. Então, lá no versículo 5 até o versículo de número 8, Tiago nos dá essa instrução importante, de que em momentos duvidosos da provação que nos advém, nós devemos pedir a Deus sabedoria. E a sabedoria, como nós vimos em nosso último estudo, é uma sabedoria específica, é uma oração pedindo para que o Senhor nos faça compreender, enxergar de forma melhor a sua vontade. E fazendo isto, como Tiago destaca, sempre com fé em nosso coração, sabendo que aquele que duvida, que aquele que é semelhante à onda do mar, versículo 6, como impelida e agitada pelo vento, que este não suponha que ele alcançará algo do Senhor. Por isso, há necessidade desta aproximação com fé em nosso coração para que busquemos ao Senhor, para que busquemos conhecer então a sua vontade. Então nós chegamos aí, depois desse contexto, para nós destes primeiros versículos, nós chegamos então lá no versículo 9 em diante, que será então aqui para nós o texto a ser explorado. Parece, meus irmãos, a princípio, que quando a gente chega aqui no versículo 9, parece que há uma desconexão aqui do versículo 9 com os versículos anteriores, porque Tiago insere aqui para nós um novo assunto, né? Tiago vai falar aqui de um problema
que acontecia ali dentro, né, do seu contexto particular, dentro daquele contexto próximo das chamadas 12 tribos aqui, que são esses judeus espalhados que Tiago escreve. O problema aqui, para nós, é justamente a questão, né, da opressão que existia dos ricos para com os pobres. Nesta carta de Tiago, nós vemos aqui, em muitos momentos da carta, problemas tais como a questão do status, a diferenciação de classes que acontecia por parte de muitos ali destes ouvintes de Tiago. Nós percebemos então que Tiago vai lidar aqui, dentro da sua carta, com este tipo de problema. Mas, como eu disse, meus irmãos, parece que não há conexão aqui, né? Se a gente for observar, parece que Tiago dá um salto aqui, de repente, para outro assunto. Alguns intérpretes aqui da Escritura, eles entendem que Tiago não perdeu o foco. Na verdade, a conexão aqui, ela se encontra justamente ali no versículo número 2, quando Tiago diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Dentre estas provações aqui que Tiago faz menção, e observe que ele fala passardes por vários tipos de provas, dentre aquelas que podem alcançar a vida do crente, está justamente esta: ser oprimido, né, passar por momentos de opressão, principalmente pela classe de ricos, né, que existia aqui nos dias em que Tiago estava. Antes de tudo, meus irmãos, a gente percebe aqui, fazendo um panorama mais geral, que não é somente aqui que Tiago ele vai falar desse assunto. Se você observar, nós vamos chegar depois nesse capítulo, o capítulo aí de número 2 da carta, você vai perceber que Tiago ele fala sobre esse problema que acontecia dentro das sinagogas do seu tempo. Ele fala aqui sobre pessoas maltrajadas que adentravam dentro da sinagoga e elas eram excluídas, né? Elas eram tratadas de forma diferenciada dos demais, diferentemente, né, ele coloca aqui, daqueles que com trajo de luxo, né, com anéis do dedo. É um problema muito, muito pessoal, né, muito próximo a nós. Infelizmente, esta é uma situação que ainda acontece nos nossos dias. Tiago vai falar, então, sobre esta diferenciação que existia de crentes, né, de pessoas importantes que adentravam dentro das sinagogas. Lembrando, meus irmãos, que dentro do evangelho que Cristo ensinou, não há acepção de pessoas. Esse é o ponto que Tiago vai trabalhar ali no capítulo de número 2. Diante da presença de Deus por causa do evangelho, instruídos pelo evangelho, nós percebemos que na presença deste santo Deus, todos somos iguais. Negros, brancos, ricos, pobres, todos foram comprados, lavados, remidos pelo sangue de Cristo, o que os torna como um só povo. Então, há esse tratamento aí específico, né, contra esta questão de diferenciação na igreja, por parte de Tiago, no capítulo de número 2. Tiago também faz menção, meus irmãos, ali no capítulo de número 4, se você observar ali, principalmente nos primeiros 3 versículos, que ele fala sobre um perigo de nós fazermos orações não colocando as prioridades certas. Por exemplo, lá no versículo 3 do capítulo 4, se você estiver com a sua Bíblia e observe comigo, Tiago diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. É muito provável aqui que por trás, né, desse princípio aqui de oração, ensinado por Tiago, esteja também aqui a falta de compreensão nas prioridades das nossas orações, que eram feitas, que muitas delas eram feitas pelos ouvintes que Tiago envia esta carta. Muitos deles procuravam por detrás das suas orações pedidos nos quais eles estariam esbanjando-se nos seus próprios deleites, e provavelmente aqui haja, né, uma possibilidade de ter a ideia por trás de algo relacionado com a questão financeira, com o dinheiro, com as riquezas, né? Não há algo muito específico ali, mas é muito provável que talvez Tiago esteja combatendo isto. E por último, lá no capítulo de número 5,
no versículo 1 e diante, Tiago dá uma palavra específica, né, aos ricos. Versículo 1 lá do capítulo 5, ele diz: atendei agora ricos, né, chorai lamentando por causa da vossa desventura, das desventuras que vos sobrevirão. Então há muitas referências aqui, né, de repreensões que Tiago dá nesta carta com o perigo, né, dos ricos opressores para com os pobres. Antes de tudo também, meus irmãos, nós precisamos perceber dentro da Escritura que o Senhor ele não condena ricos, né? Não há pecado algum em ser rico. A gente não pode levar o texto para esse lado, porque pelo contrário, a palavra do nosso Deus, ela nos mostra que o próprio Deus proporciona riquezas para muitos homens, para muitas pessoas que vivem nesse mundo. Se você observar, por exemplo, um texto que nós temos lá no Antigo Testamento, se possível, abra comigo esse texto, nas palavras do autor do livro de Eclesiastes, lá no seu capítulo 5, o versículo 19, a palavra do nosso Deus diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Então, de forma muito clara, aqui o autor deste livro de Eclesiastes, que provavelmente seja Salomão, nos informa que o Senhor ele tem prazer, é Ele quem confere riquezas e bens aos homens, o que lhes dá o direito de comer, de receber da sua porção e de desfrutar do seu trabalho, e mais do que tudo isso é uma dádiva de Deus. Essa expressão dom de Deus, ela tem essa ideia de uma dádiva, de uma graça dada por Deus aos homens. E nós nos lembramos também, meus irmãos, que há muitos homens na Escritura descritos como homens muito, mas muito ricos, que eram tementes ao Senhor. Nós podemos, por exemplo, se lembrar de Abraão, que era um homem de posses, um homem com muitos bens, um homem temente, crente no Senhor, fiel às promessas, inclusive, que o próprio Senhor lhe havia feito. Nós nos lembramos de Jó, né, a sua história no seu capítulo 1, na sua autobiografia, mostra Jó como um homem reto, íntegro, justo entre os seus demais, né, entre os demais homens, um homem de posses, de muitas posses, por sinal, o homem mais rico da sua região, mas um homem íntegro, justo e reto diante do Senhor. Então, este preceito da palavra do Senhor nos revela que não há perigo algum, né, no ser rico. E por último, eu gostaria de dar mais um exemplo aos irmãos. Nós nos lembramos também da própria história de Salomão, né, capítulo 3 do primeiro livro dos Reis. Você se lembra, por exemplo, que após a morte de Davi, o seu sucessor, que é, no caso, o seu filho, Salomão, assume, então, a monarquia de Israel, e ele faz uma oração ao Senhor. E o seu pedido, né, diferente de outros pedidos aqui que Tiago diz para se esbanjar nos prazeres transitórios deste mundo, Salomão pede a Deus sabedoria. O Senhor lhe aparece em um sonho, lá do segundo versículo 5 do texto, e diz a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. E a resposta de Salomão foi a seguinte: olha, eu sou como uma criança, dá-me sabedoria para que eu possa reger, para que eu possa ser um bom rei. E a resposta de Deus para Salomão foi interessante. O Senhor Deus diz: olha, porque você pediste bem, é óbvio que eu te darei. Deus lhe conferiu sabedoria de tal forma que ele foi conhecido como o homem mais sábio nas páginas do Antigo Testamento. E mais do que tudo, o Senhor lhe deu algo que ele nem pediu: riquezas, bens, todas as glórias e as pompas que um rei poderia ter. Então, usando esses textos, nós percebemos, meus irmãos, então, que a riqueza, de forma alguma, ela, em um certo sentido, é condenada pelo Deus da Escritura. O que é condenado, na verdade, é a riqueza mal adquirida. O que é condenado pela Escritura é a forma como ela é usada
no devido tempo, no devido lugar, aqui enquanto neste mundo. E mais do que tudo, também a Escritura, ela combate o lugar em que nós colocamos as riquezas em nosso coração. Nós vemos então muitos textos da Escritura que trabalham essa questão do mau uso das riquezas, da riqueza como se ela se tornasse para nós um Deus, um ídolo dentro do nosso coração, o perigo da idolatria. Então nós percebemos que esse ensino é muito próprio, meus irmãos, na Escritura. Há um detalhe importante também no Novo Testamento. Se você observar, há muitas menções nas páginas do Novo Testamento sobre o perigo das riquezas. A própria expressão, né, a palavra, inclusive as palavras que aparecem no que dizem respeito à questão monetária, ao uso do dinheiro, aparecem muito mais nas páginas do Novo Testamento do que as próprias palavras que descrevem a nossa salvação. Isso é um fato curioso para nós, percebermos ali quantas repreensões o próprio Senhor Jesus nos dá a respeito do perigo da riqueza. Então, sabendo todas essas coisas, nós podemos então aí adentrarmos no texto e percebermos então aqui o que Tiago vai fazer. Tiago vai olhar aqui para a perspectiva do pobre, bem como também a do rico diante de Deus, e ele vai corrigir estas perspectivas de acordo com a eternidade. É isto que Tiago vai fazer aqui. Ele vai mudar a nossa perspectiva, tanto a perspectiva do pobre, como a perspectiva do rico, de acordo com coisas futuras, mais propriamente aqui com a nossa eternidade diante de Deus. Então o versículo 9 começa assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. Quando Tiago faz menção aqui ao irmão de condição humilde, essa expressão, né, condição humilde, ela dá aqui para nós, segundo o próprio contexto, a ideia de questão financeira. Né? Não tem aqui para nós uma ideia de questão espiritual, como ela é usada em muitos outros contextos. A palavra, por exemplo, Jesus diz, dentre as suas bem-aventuranças, que bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino dos céus. É claro, meus irmãos, que no contexto das bem-aventuranças, Jesus não está falando ali sobre a questão social. A questão ali dada por Jesus como um princípio para a verdadeira felicidade é a questão da pobreza espiritual. Nós já vimos isso aqui nos domingos, né, estudando esta bem-aventurança, e percebemos então que Jesus está falando sobre realidades espirituais. Mas aqui propriamente no caso de Tiago, a ideia tem a ver justamente com a condição social, por causa da expressão que aparece aí no versículo 10, né? E o rico, fazendo um contraste aqui, né? Um paralelo com aquele de posição humilde. E Tiago diz então que este de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Há um preceito aqui importante, para que os pobres sejam lembrados, para que eles sejam lembrados na dignidade, na posição que eles recebem diante de Deus, que apesar da sua pobreza, a sua posição diante de Deus e dos homens é uma posição digna, de exaltação. A própria palavra aqui, né, dignidade, na língua grega, ela traz pelo menos essas duas ideias de elevação, né, de alguém que está em um patamar, né, mais elevado, exaltado. Todas essas ideias, elas estão por trás dessa palavra dignidade. Há uma coisa importante aqui também, meus irmãos, sobre esse valor que Tiago aqui lhe dá, né, ao falar acerca dos pobres nas igrejas. Se você se lembrar, o próprio Tiago deu uma palavra ao apóstolo Paulo quando esse se ajuntou, foi reconhecido dentro lá da igreja, do círculo da igreja de Jerusalém, pelos demais apóstolos e por Tiago, que também, né, naquele período, era o líder da igreja em Jerusalém e era reputado, como diz Paulo, coluna. Então, se possível, abra comigo um outro texto, na carta aos Gálatas, a carta que o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, nós temos esta informação importante sobre o dever do cuidado que Paulo tinha que ter para com os pobres. Gálatas,
capítulo 2, o versículo é o versículo de número 10. O texto diz assim: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Versículo 9 diz assim: e quando conheceram a graça que me foi dada, ou seja, Paulo falando aqui aos Gálatas, quando reconheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que aqui é Pedro, né, o seu nome era aramaico, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, e assim recebendo a instrução, a recomendação de que os pobres também fossem lembrados. Lembremos, meus irmãos, que o contexto, né, que Tiago viveu era um contexto onde os cristãos judeus sofreram muita perseguição. Não somente os cristãos judeus, mas também os cristãos gentios, que também aderiram, né, ao estilo de vida dos seguidores de Cristo, né, como seguidores do caminho, foram perseguidos. Muitos deles sofriam espoliações, tinham seus bens tomados, muitos deles viviam em extrema pobreza. O próprio apóstolo Paulo testemunha estes momentos em que, por amor a Cristo, ele sofreu fome, padeceu fome, passou por nudez, por perigos de espada e tantas outras coisas que acarretaram para com a vida de muitos pobres dos seus dias. E não somente isso, muitos deles sofriam também por causa da injustiça, da opressão que ainda operava. Por isso essa instrução de Tiago para o apóstolo Paulo era muito importante para o cuidado daqueles. E aqui a instrução maior dada por Tiago é lembrá-los de que, apesar da sua humilde condição social, eles deveriam se lembrar que diante de Deus eles eram ricos, né? Diferente da igreja, por exemplo, descrita lá em Laodiceia, né, como uma igreja cheia de pompas, rica, uma igreja opulenta. Pelo contrário, aos olhos de Deus aquela igreja era pobre, porque ela não tinha as riquezas espirituais, ela não tinha esta posição exaltada, né, de exaltação aos olhos de Deus. E é claro que é Deus quem nos coloca nesta posição. Aqui não é algo meritório, não é algum tipo de meritocracia, né, por detrás aqui desse ensino de Tiago. Ele mesmo explica ali no versículo 5, do capítulo de número 2 aí da carta, quando ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus para o mundo os que são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Você percebe aqui a forma como Tiago descreve aqueles pobres? Eles são herdeiros do reino que ele, ou seja, que Cristo prometeu aos que o amam. Deus mesmo os exaltou por resgatá-los por meio do próprio evangelho que eles foram instruídos. E aqui há muitas menções aqui, né, sobre essa expressão, né? Deus os fez herdeiros do reino que ele prometeu aos que os amam, porque desde as páginas do Antigo Testamento, nós vemos uma preocupação muito grande aqui do Senhor em cuidar dos pobres. Lá no Antigo Testamento, um dos nomes que o próprio Deus ele faz menção por meio dos salmistas é que ele é pai dos órfãos. Ele é pai dos humildes, ele cuida dos órfãos, das viúvas, daqueles que sofrem injustiças. Por trás aqui, então, do ensino de Tiago, o seu pensamento, né, decorre ali de todas as páginas do Antigo Testamento. Menções como, por exemplo, aquele cântico, né, de Ana, no seu capítulo 2. Se possível, abra comigo o texto, nós vamos observar essas palavras desse cântico, né, deste hino profético aqui, que Ana nos traz. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 6 até o versículo 8. O texto diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e a faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes,
para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra e assentou elas sobre o mundo. Aqui nós vemos então claramente da onde Tiago ele tira, né, esse pensamento, por onde está o pensamento de Tiago quando ele fala sobre esta posição elevada que os pobres terão diante do reino do Senhor, exaltados como herdeiros do reino. E é claro que aqui, meus irmãos, Tiago está combatendo de forma muito veemente aqui a ideia de que a pobreza ela deve ser repreendida, né? Há um grande engodo, uma grande mentira que tem sido divulgada e ensinada pela teologia da prosperidade, de que riqueza é sinônimo de falta de fé. Esse é um grande pecado, né, se nós pensarmos desta forma, porque, pelo contrário, muitos homens tementes ao Senhor, homens crentes no Senhor, padeceram necessidades, como nós já fizemos referência aqui. O próprio apóstolo Paulo faz menção aos momentos de pobreza em que este homem sofreu. E seria até algo estranho nós falarmos que Paulo era um homem de pouca fé. Assim como todos esses demais cristãos, né, padeceram enfermidades físicas, sofreram por causa da extrema pobreza. Então, aqui Tiago rebate de forma muito veemente a teologia da prosperidade, lembrando que as riquezas, na verdade, elas estão escondidas no lar celeste. Elas estão escondidas para nós em um lugar que nós acabamos percebendo aqui onde está novamente a mente de Tiago, em um lugar onde a traça nem a ferrugem corrói. Na continuidade do verso aqui de número 10 e 11, ele vai extrair aqui para nós, né, por detrás do seu ensino, ao falar acerca dos ricos, um capítulo que nós encontramos lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha, o Senhor está corrigindo ali, né, o perigo de nós colocarmos os nossos olhos no lugar errado. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, é óbvio que eles estarão no lugar certo. Aonde? Nos tesouros celestes. Porque aqui, estes tesouros são passageiros, são transitórios. Pensar, meus irmãos, de forma utópica que nós vamos vencer a pobreza enquanto aqui é uma grande mentira. Porque nas próprias palavras do Senhor Jesus, ele diz que os pobres sempre existirão. Eles existem justamente porque uma das formas de nós vivermos o Evangelho, vivermos a prática do Evangelho de uma forma vivencial, é justamente quando os ricos, também salvos pela graça, alcançados pelo Evangelho, auxiliam aqueles que padecem necessidades. Quando nós chegarmos, por exemplo, lá no capítulo 2, por exemplo, Tiago, no capítulo 2, a partir lá do verso de número 14 em diante, ele vai falar sobre obras que comprovam a nossa fé, a veracidade da fé que temos em Cristo Jesus. E de uma forma vivencial ele fala dessa fé, que quando ele chega lá no versículo número 15, ele diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras por si só, é morta. Então, um dos motivos pelos quais os pobres ainda existem é porque uma das formas de nós comprovarmos a nossa fé, a veracidade da nossa fé, é justamente com a contribuição. Mas, meus irmãos, lembre-se de que aqui, por detrás do ensino de Tiago, há o Evangelho. O problema maior por trás da opressão para com os pobres, da injustiça para com os pobres, se chama pecado. É por isso que nós não iremos, né, vencer os problemas do mundo somente dando pão, alimento para aqueles que padecem fome. Este é um braço estendido do Evangelho de Cristo neste mundo. Mas por detrás de todas essas injustiças está algo maior que se chama pecado, que tem o seu princípio maior na queda, em Gênesis capítulo de número 3. Por isso, estas coisas elas devem ser compreendidas, meus irmãos, ao falarmos
do pobre. É por isso que Tiago está pensando aqui em elevação, em exaltação espiritual. Os pobres lá dos seus dias, que foram os primeiros ouvintes aqui da sua carta, precisavam compreender qual era a sua posição em Deus. Por outro lado, né, em contraste com isso, então, Tiago fala ali no versículo de número 10 assim: e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. As duas palavras aqui, condição humilde e insignificância, elas são muito próximas para nós, porque a palavra usada aqui para insignificância, ela dá a ideia de abatimento, né? Na sua humildade, né? Ou seja, na sua insignificância, na questão de ser de pouco valor. O rico, na sua insignificância, passará como a flor da erva. A ideia aqui por trás do ensino de Tiago, ela tem, como eu disse, o seu pano de fundo nas palavras do capítulo de número 6 do Evangelho de Mateus. Indo um pouquinho mais à frente, lá no versículo de número 19 em diante, no versículo de número 25 até o versículo de número 34, ali o Senhor Jesus ele está falando, interpretando de forma correta, de forma sábia, de forma perfeita a lei, o decálogo, os 10 mandamentos. E naquele ponto do capítulo 6 ali, o Senhor Jesus está falando sobre a providência do Senhor, sobre a guarda do sábado, o dia do descanso, que representava para o judeu o período em que eles lembrariam que entrariam no descanso da providência do Senhor. É ali, por exemplo, que o Senhor Jesus diz assim, que nós não devemos nos preocupar com o que havemos de comer, de beber, de vestir. 3 coisas que são essenciais para a nossa manutenção enquanto aqui neste mundo. É destas coisas que vem a nossa ansiedade. Não é assim que o Senhor Jesus começa lá o versículo 25? Ele diz, não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que haveis de comer, beber, vestir. E sabe, meus irmãos, é muito errada a forma que nós lemos o capítulo 6, porque nós cortamos, infelizmente, né, por causa de muitas vezes das nossas traduções bíblicas que trazem o título, que corta ali o versículo 25, e nós acabamos perdendo aquilo que Jesus falou antes. Jesus estava falando sobre tesouros que não estão aqui, porque a traça e ferrugem corroem, mas tesouros que estão nos céus. O Senhor Jesus fala dos olhos que são a lâmpada do coração. Se os nossos olhos forem bons, eles se colocarão nas coisas certas, ou seja, em coisas celestiais. A palavra celeste aparece muitas vezes lá no contexto do Sermão do Monte. E então, quando nós chegamos lá, versículo 25 em diante, que Jesus fala, então, sobre a ansiedade, ele diz, por que vocês andam tão inquietos? Vocês não podem acrescentar um côvado à vida de vocês, vocês não podem acrescentar 45 centímetros da vida de vocês. Aí o Senhor Jesus também diz assim, olhem para os lírios do campo. E aqui que está, né, por detrás, o fundamento do ensino de Tiago. Ele diz assim, os lírios do campo, e se você se lembrar na região da Palestina, era uma região de muitas flores, né, era uma região repleta de flores, e se você se lembrar, Jesus estava em um alto monte ensinando ali os seus discípulos, e a sua vista era de uma planície, certamente ele olhava para os campos ali, ao seu derredor. E Jesus diz assim, atentem para os lírios do campo, porque eles são belos. Nós podemos ver a sua formosura, a sua beleza, mas quando o sol vem sobre eles, ali nós percebemos que tal era o aquecimento, né, daquelas flores, quando o sol se levanta no seu ardente calor, e acontecia, meus irmãos, um efeito muito interessante lá na Palestina, que era o chamado siroco, né, que era um vento quente, né, que soprava ali sobre as planícies de Jerusalém, de tal forma que aquela calmaria, né, com aquele mormaço, queimavam de fato muitas plantas ali, muitos lírios que existiam
nos dias que Jesus viveu, nos dias em que Tiago também viveu. É interessante que nós encontramos a expressão desse vento oriental, por exemplo, na história de Jonas. Se você se lembrar, o texto diz para nós que o Senhor mandou um vento oriental, um siroco, né, esse vento com um mormaço, que queimou aquela plantinha ali, que Jonas até então estava alegre, porque ela lhe fazia sombra. E ali nós percebemos, meus irmãos, que a menção a isto nos traz à tona aqui a ideia de que uma flor, por mais bela que ela seja, quando diante do sol ardente no seu fulgor, o que acontece com ela? Ela seca, ela cai, né, cai a sua flor e ela desaparece em sua formosura e no seu aspecto. Qual é a ideia aqui por trás do ensino de Tiago? Ele está aqui trazendo à tona para nós de que o rico, na sua opulência, deve se lembrar que as riquezas são transitórias, que os bens passam, que por mais que eles sejam adquiridos enquanto aqui, a pergunta que nós fazemos, como o próprio ensino de Jesus dos evangelhos, é: para quem você vai deixar todas estas coisas? Elas são transitórias, elas são passageiras, elas podem até ter aparência de formosura, mas elas passarão. E a ideia aqui de Tiago é uma ideia escatológica, né? uma ideia que aponta aqui para o período em que estes se encontrarão com Cristo. O que será a riqueza diante da presença do justo rei que virá para julgar homens diante da injustiça que eles têm cometido? Perceba ali que a palavra usada por Tiago no versículo 10 é a seguinte: e o rico na sua insignificância, porque passará como a flor da erva. O que aponta aqui para nós, para o futuro. E esta comparação, meus irmãos, sobre a riqueza, né, os bens transitórios, como algo passageiro, de pouco valor, algo transitório. Você se lembra que a palavra transitório usada no Novo Testamento, ela dá a ideia de algo de pouca duração, de uma temporada. É algo que vem, mas que dura pouco. Tiago encontra o fundamento aqui do seu ensino lá no Salmo de número 37. Abra comigo mais uma vez a palavra de Deus. Salmo de número 37. Nós encontraremos ali então o pano de fundo aqui das palavras de Tiago. Salmo 37, versículo 35 ao 36 diz assim: vi um ímpio prepotente e expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei-o e já não foi encontrado. Ou seja, no ensino, né, segundo o Salmo de número 37, que é um salmo de Davi, nós temos novamente esta realidade, né, diante dos nossos olhos, de que bens, coisas terrenas, riquezas, coisas palpáveis, físicas, elas podem se expandir na sua prepotência, né, diante dos nossos olhos, mas nós precisamos observar diante delas que elas desaparecerão, e quando nós as procurarmos, elas não serão encontradas, porque o que permanecerá somente serão coisas celestiais. É por isso que o princípio, então, de Paulo também nos ajuda, então, a encerrarmos aqui, então, o nosso estudo. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu a carta aos Colossenses, Paulo diz assim lá no capítulo 3, portanto, se vocês uma vez já ressuscitaram em Cristo, uma vez que vocês foram ressuscitados em Cristo Jesus, pensem nas coisas lá do alto, aonde Cristo está. Alimentem o coração de vocês com os tesouros celestes, com as riquezas celestes. Se você tem sofrido em sua pobreza, saiba que há riquezas espirituais, há uma herança espiritual eterna, e é nela que nós devemos colocar o nosso coração. E quanto aos ricos opulentos deste mundo, nós nos lembramos que eles um dia
estarão diante da presença do Senhor. Uma das lutas, meus irmãos, que nós temos mais visto presente, principalmente no que diz respeito à ideologia política, é justamente esta luta contra a injustiça social, o que está correto em certos pontos. Mas, como eu disse, meus irmãos, nenhum político deste mundo, nenhuma ideologia política jamais irá conseguir resolver um problema que, enquanto aqui, tem, né, a sua duração, que é o pecado. O pecado será extinguido de uma vez por todas nesse mundo quando o Senhor consumar o seu reino, quando Cristo trouxer o seu reino para cá. É por isso que nós oramos. Venha o seu reino, porque nós desejamos que a justiça perfeita do reino de Cristo venha para cá. Mas enquanto aqui, nós sofreremos com a injustiça. Nós seremos sal, seremos luz neste mundo, combateremos a injustiça com o ensino do Evangelho, com a prática das boas obras, mas tendo em vista que todos os nossos tesouros estão escondidos em Cristo Jesus. Essa é a perspectiva correta de eternidade que Tiago gostaria que os seus ouvintes compreendessem. Esta é a expectativa que todos nós temos que crer, que temos que ter fé em nossos corações, de que o justo legislador dos homens, é assim que Tiago vai dar este título para o Senhor, lá no capítulo 4, o supremo legislador dos homens irá fazer uma justiça perfeita, absoluta, contra todo tipo de injustiça social e qualquer outro tipo de injustiça que aconteça neste mundo. Sabendo, como o livro de Apocalipse nos diz, capítulo 20, na visão em que João tem sobre um tribunal armado, a partir do versículo 11 lá do capítulo 20 de Apocalipse, João nos diz assim, que ele viu os poderosos da terra, os grandes, os pequenos, todos aqueles homens opulentos, ricos, os poderosos deste mundo, na presença de um justo tribunal, onde não tem habeas corpus, onde não passa habeas corpus, onde não há mais delação premiada, porque o justo juiz estará ali para prestar contas de uma forma absoluta e perfeita contra toda injustiça que temos presenciado neste mundo. Que essa seja, meus irmãos, a nossa confiança e que esta carta, que este ensino de Tiago possam nos ajudar a compreender que nós devemos enriquecer o nosso coração com os princípios eternos do Senhor. Que Deus assim possa te abençoar, que Ele nos dê então uma continuidade aí de semana na qual nós possamos continuar a estudar a palavra, a orarmos juntos, a intercedermos uns pelos outros, orando pelo nosso país, pelas causas políticas, pedindo a graça do Senhor para que assim nós possamos ver a justiça perfeita dele sendo consumada de uma vez por todas. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo ao nosso Deus? Senhor, louvado seja o teu nome por tua palavra. A tua palavra, ó Deus, ela nos traz esperança, ela nos mostra, ó Pai, a justiça perfeita que estão escondidas no teu Filho Jesus Cristo, o supremo legislador deste mundo. Que o nosso coração esteja tranquilo, Senhor, mesmo diante de tantas intempéries, Senhor, de tantas coisas erradas, de tanta corrupção que temos visto, presenciado, que possamos confiar que estas coisas não estão passando despercebidas diante do Senhor dos Exércitos. Assim como Tiago nos lembra que toda esta opulência dos poderosos da terra será exterminada de uma vez por todas, porque há um rei, há um tribunal eterno, pelo qual todos os homens passarão, e não há nada despercebido ante os olhos deste justo Senhor. Fica conosco, Senhor, nos abençoa. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu desejo a você uma ótima noite em Cristo Jesus. Amém.